Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Amanda e eu tô aqui para te ensinar a desfrutar de viagens incríveis com até 80% de desconto. Pessoal, o assunto de hoje foi escolhido a dedo, tá bom? Esse foi um dos vídeos que eu tive mais dificuldade para gravar, porque ele exigiu que eu esperasse vários dias para eu conseguir mostrar o conteúdo completo para vocês. Para quem ainda não sabe, estamos no finalzinho do mês do consumidor e tivemos várias promoções muito legais esse mês de transferência bonificada, resgate de passagem. A gente teve muita coisa legal e eu resolvi trazer algo que eu mesma aproveitei durante esse mês. E aproveitando também o gancho, um colega meu me chamou, me pedindo ajuda. Amanda, eu tô precisando viajar. Ele não tinha planejado, inclusive eu tinha mandado mensagem para ele alguns dias antes. Ele não tinha planejado nada e de repente ele resolveu viajar, tipo, super em cima da hora, e veio me pedir ajuda. Então, usei com ele uma estratégia parecida com a que eu utilizei, vou explicar para vocês direitinho como que foi. E no finalzinho do vídeo eu vou mostrar para vocês, no finalzinho não, né? Acho que na última parte do vídeo, é, não vai ser tipo só no finalzinho, nos últimos minutos, não. É, eu vou mostrar para vocês o processo completo, como que funciona mesmo. Vou mostrar para vocês como que eu fiz a minha transferência bonificada. Mas, antes de qualquer coisa, eu vou revisar com vocês aqui qual que é um processo normal, né, de acúmulo e transferência de pontos, qual que é a etapa que a gente vai focar aqui hoje. Então, vamos lá, vou resgatar um tópico que eu já abordei em outros vídeos, mas eu acho que é bem pertinente aqui para tudo ficar bem claro. Primeira coisa, então, é um resumo do processo, né? O que acontece? Quando a gente acumula pontos, muita gente só acumula por acumular e não faz a menor ideia do que fazer com esses pontos. Acontece que esses pontos eles têm um valor muito alto no mercado, tanto é que os próprios bancos tentam comprar esses pontos na nossa mão depois. Óbvio que eles vão pagar mal, vão pagar um valor bem abaixo do que realmente vale, mas eles vão fazer parecer que é uma ideia assim maravilhosa. É, Então, assim, o que eu acho que é importante vocês terem em mente é que os pontos eles valem muito mais do que o que o banco está oferecendo ali, tá bom? Acho que eu já comentei sobre isso em um outro vídeo bem mais a fundo, sabe? Vale a pena vocês darem uma olhada aqui nos vídeos do canal. Mas vamos então para a parte que é o foco da aula de hoje, né? Resumo do processo. Basicamente, a gente consegue acumular pontos de diferentes formas, e aqui eu coloquei 3 formas, que são as compras que a gente consegue fazer no nosso dia a dia. Então, a gente consegue fazer compra bonificada. O que isso significa? Que a gente vai fazer uma compra normal, só que em vez de a gente só acumular pontos ou não acumular pontos de uma única forma, a gente pode utilizar links ali especiais que estão disponíveis no site dos programas de fidelidade mesmo, para a gente conseguir acumular mais pontos. Isso vai acelerar o nosso acúmulo e vai reduzir drasticamente o custo de geração das nossas milhas. E é aí que está o grande segredo para a gente conseguir efetivamente economizar com as passagens, porque os pontos eles têm um valor, igual eu falei, e normalmente você pegar esse valor de mercado dos pontos e multiplicar pela quantidade de pontos ali que você está utilizando e comparar com o valor em dinheiro, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Então, como que a gente vai economizar? É reduzindo o nosso custo de geração de milhas, tá bom? Então, vamos lá. Falei da compra bonificada, que é uma das opções. Outra opção que a gente tem é o acúmulo com cartão de crédito, que é o que a maioria das pessoas conhece. Para mim, é o jeito mais fácil que tem de acumular, porque você simplesmente vai comprar no cartão de crédito e vai pagar a sua fatura e vai acumular os pontos. O problema é que você acumula muito lentamente. E a outra questão que você pode acumular aqui, que eu destaquei, é com os programas de fidelidade, assinando os clubes, que também é um acúmulo mais lento, mas ele até pode ser um pouco mais acelerado, mas ele tem um altíssimo custo, então não necessariamente
vai compensar para você. Na verdade, difícil compensar para alguém, tá? Só vai compensar, tipo assim, pagar esses mais caros se você realmente utiliza todos os benefícios do seu status ali no clube de fidelidade. Então, a grosso modo, esse é o jeito mais caro que a gente tem para acumular pontos. As duas primeiras formas que eu comentei, a gente consegue fazer de forma gratuita, mas, por exemplo, se você tem um cartão que você paga uma anuidade, então você tem que embutir esse custo ali da anuidade, né? No cálculo do custo dos seus pontos, para comparar com o real valor. Então, tipo assim, quanto que eu estou gastando para poder gerar uns pontos que valem tanto no mercado, tá? Então, a gente sempre tem que pensar isso. Mas vamos voltar então. Fiz as minhas compras, acumulei com cartão de crédito. Eu, particularmente, tenho alguns clubes, não são todos, não acho que compensa todos. Para mim, cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem os seus destinos, cada pessoa mora em uma região. Então, cada pessoa tem um caso diferente e a gente precisa saber analisar, tá bom? Então, no meu caso, eu tenho alguns clubes que compensam para mim. Eu acumulo, então, tanto em banco quanto em companhia aérea. Normalmente os do banco eu acumulo com cartão de crédito e compra bonificada, mas eu também tenho os cartões de crédito que acumulam bastante. Então, do banco eu acumulo tipo de todas as formas possíveis. E já com a companhia aérea, eu acumulo diferente. Tem acho que são 2 clubes de companhia aérea, então seria um alto custo, né, que eu falei, o meu custo de geração dos pontos. Só que como que eu vou fazer para reduzir esse custo e por que que eu assino? Eu assino porque eu tenho vantagens que realmente são úteis para mim e para eu reduzir o custo, eu vou transferir os meus pontos do banco para a companhia aérea, sendo que grande parte dos meus pontos acumulados em banco, eles são gerados de forma orgânica, ou seja, eles não têm custo nenhum para mim. O que vai ter custo ali no banco é exatamente o clube, que eu assino um clube de banco que é interessante para mim mesmo. E aí eu realmente usufruo dos benefícios dele, porque também não adianta só assinar por assinar. Então, a partir do momento que meus pontos estão ou no banco ou na companhia aérea e eu quero utilizar eles, eu posso resgatar as passagens tanto no programa de fidelidade do banco quanto no programa de fidelidade da companhia aérea. E aí eu vou enviar, por exemplo, para o hotel. Então, eu consigo resgatar as passagens e eu também consigo pagar o hotel. Lembrando que até no programa de fidelidade de banco eu também consigo reservar hotel, tá bom? Então, assim, tem várias formas de a gente utilizar os nossos pontos. E aí cabe a gente saber analisar qual que mais compensa pra gente, né? Então, utilizei tanto para emissão de passagem quanto para hotel, é só a gente aproveitar a viagem. E aí, onde que está o foco do nosso vídeo de hoje? No acúmulo de pontos, né? Que eu falei por alto, mas assim, eu acumulei no banco. E aí eu queria aproveitar uma promoção de transferência dos pontos do banco para a companhia aérea. E aí o que eu vou mostrar para vocês então é como que eu vou multiplicar os meus pontos do banco para eu receber muito mais na companhia aérea. Gente, eu vou falar com vocês então do primeiro caso que eu quero comentar, desse meu colega que veio me pedir ajuda. O que foi que aconteceu no caso dele? Igual eu falei, ele não tinha nenhuma viagem planejada, então ele não estava utilizando nenhuma estratégia, ele só estava acumulando os pontos e deixando os pontos lá parados. E ele resolveu viajar. Veio, Amanda, como que eu faço para utilizar os meus pontos? Estamos com uma promoção em vigência, acho que ela vale até hoje. Isso, vale até hoje. Ele acumula bastante no C6 e ele tem alguns pontos na Livelo. A promoção, que era a maior parte, né, dos pontos dele, que é do C6, estava dando uma bonificação de até 90%.
E como que funcionava isso? Se ele tivesse até 20 mil pontos, 20 mil pontos, ele ganharia 40% de bônus. E se ele fosse assinante, ele ganharia aí mais 10%. Acontece que ele não é assinante, então nós vamos focar aqui nessa primeira parte, tá bom? Então, até 20 mil pontos, 40% de bônus. De 20 mil a 50 mil, 50% de bônus. Acima de 50 mil, 60% de bônus. Ele ia entrar nessa categoria aqui, ó, que era de 50%. O que ele poderia fazer para poder melhorar? Assinar o clube um mês e aí ganhar mais 10%. Então, na promoção que ele estava pensando em aproveitar, ele ia ganhar aí 60% de bônus. Pensando na companhia aérea Azul, esse é um bônus baixo, tá bom? Eu, particularmente, só considero transferir o da Azul quando está a partir de 80%, considerando que eu sou assinante do clube. Então, normalmente, as minhas transferências giram ali entre 80% e 100%. E por que eu estou falando isso? Porque eu comentei sobre a possibilidade dele assinar o clube durante um mês. Agora, se a gente não for pensar nessa opção de assinar o clube durante um mês, aí normalmente as transferências variam ali entre 40% e 70%, na maioria das vezes. Então 60 ainda estava, até estaria, 60 não, 50 estaria na média ali, mas eu considero que é baixo, porque tipo assim, é muito tempo para você acumular e tipo gastar tão repentinamente, ainda mais pensando que ele não estava utilizando nenhuma estratégia extra, né? Então vamos lá, a gente estava trabalhando então com um cenário de 60%. Acontece que tem uma outra promoção, que é entre Livelo e Azul. Só que essa promoção aqui, a bonificação é bem maior. Ela chega até 110%. E como que funciona essa daqui? Não é pela quantidade de pontos que você está transferindo. Então, se você só tiver o cadastro gratuito, você ganha 40%, que é a mesma bonificação mínima lá na outra promoção, né? Agora, se você tiver um dos dois clubes, ou Azul ou Livelo, automaticamente você já passa a ganhar 90% de bonificação. Olha só a diferença que a gente tem. Lá, o máximo que ele ia conseguir era 60%. Aqui, ele já consegue 90%. Gente, 30% é muita coisa, tá bom? E aí, entre o C6 e a Livelo, existe uma parceria que não é tão comum. Normalmente, a gente não consegue transferir pontos de banco para outro banco. Só que a gente tem uma parceria ali entre o C6 e a Livelo. O que isso significa? Que a gente consegue transferir os nossos pontos do C6 para a Livelo. O inverso não é válido, tá? A gente não consegue dar Livelo para o C6, mas do C6 para a Livelo, sim. Então, o que eu falei com ele? Em vez de você aproveitar essa promoção aqui, que você iria ganhar no máximo 60%, você vai transferir os seus pontos do C6 para a Livelo e da Livelo para a Azul, já que a gente tinha chegado à conclusão de que ele ia precisar ter os pontos dele na Azul, tá bom? Então, aqui foi isso daqui já é uma visão do todo, né, que a gente está pensando, né, a gente está analisando aqui. O que é o todo? Eu já conheço muitos dos programas de fidelidade, sei o padrão das promoções e ele veio me perguntar. Mano, mas só que eu não tenho esse conhecimento das promoções. Eu também não tinha. Acontece que quando você começa a acompanhar esse mundo, quando você começa a fazer as suas primeiras transferências, você já começa a perceber o quanto que é que você consegue. Então, eventualmente, você não vai conseguir, sei lá, aproveitar essa promoção de 90%, porque você já vai ter transferido 60%, ganhando 60%. Mas isso não significa que você não possa aproveitar da próxima vez. Então, já fica aqui a minha dica.
começa do jeito que você consegue mesmo. Se você tiver dúvidas, pode mandar aqui nos comentários, entre em contato comigo. Tem o Instagram, que está disponível também. Tento responder o mais rápido possível. Normalmente eu respondo tipo, no mesmo dia mesmo. Entre em contato comigo, olha as nossas aulas aqui, que eu sempre comento sobre o que é que costuma valer a pena ou não, tá bom? E mesmo assim você ainda consegue aprofundar os seus conhecimentos para conseguir andar com as suas próprias pernas. Lá atrás eu também não sabia nada e comecei a estudar, fiz vários cursos, né? Na verdade eu comecei com curso, depois eu comecei a estudar sozinha, comprei vários outros cursos até eu conseguir andar com as minhas próprias pernas. E agora, como as pessoas vêm até mim, o pessoal começou a falar: não, Amanda, ensina isso para mais gente. E é por isso que eu estou aqui, né? Então, igual eu falei, esse foi um exemplo que, inclusive, eu estava conversando com esse colega meu ontem à noite. Eu estava no aniversário e eu estava ajudando ele com isso, porque ele não tinha esse parâmetro de essa promoção ela é boa ou não é. E estava lá para poder ajudá-lo. Então, realmente, fiquei muito feliz a hora que ele me mostrou que deu certo. Eu já sabia, né, que ia funcionar, mas, tipo assim, ver que ele estava satisfeito, sabe, que ele buscou esse conhecimento e que ele conseguiu colocar em prática, fiquei muito, muito feliz mesmo. E aí, então, primeira parte foi essa, mostrei para vocês uma forma da gente transferir, então, da gente melhorar a nossa bonificação, que é, em vez de transferir direto do C6 para a Azul nessa promoção, estou considerando a promoção de hoje, tá? A gente pode fazer essa transferência do C6 para Livelo e da Livelo para Azul. Mano, mas só que meus pontos, eles não estão no C6, eles estão, sei lá, no Esfera. Ok, é outra promoção. Então, a gente sempre vai procurar qual que é a melhor promoção para o nosso caso, e aqui a gente combinou uma parceria entre os bancos com uma transferência bonificada, que era mais interessante para ele, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Eu aproveitei uma promoção similar essa semana. Nossa. Como que foi a minha promoção, né? Basicamente, eu fiz a mesma jogada, tá bom? De transferir do C6 para Livelo. Não é sempre que você vai ter que fazer isso, tá, gente? Foi o caso das promoções dessa semana, então estava compensando fazer isso essa semana, mas não vai ser todas as vezes que vai ser assim. Então, repito, você tem que aprender a analisar, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui uma promoção que está válida ainda. Qual que é essa promoção? A Latam está oferecendo 30% de bônus, aliás, até 30% de bônus na sua transferência. Então, lembra desse resuminho do processo? O que a gente fez com o meu colega foi a gente mudar o banco que estava os pontos dele para a gente fazer essa parte aqui, ó, de transferir do banco para a companhia aérea. E aqui, nesse novo exemplo aqui que eu estou dando, é a mesma coisa. Então, é a mesma setinha aqui nesse diagrama aqui. A gente está transferindo do banco para a companhia aérea, que é a Latam. Então, a promoção deles era até 30%. Até existe ali uma outra promoção junto. Se for a sua primeira transferência, você vai ganhar 1.000 milhas extras na Latam. Então, se você ia ganhar, sei lá, se você transferiu 1.000 pontos, você ia receber, então, considerando que você cumpre os requisitos dos 30%, que aqui no caso é ser assinante Latam, você vai transferir 1.000 pontos, vai ganhar 300 extras, então 1.300, só que por ser a sua primeira transferência, você vai ganhar mais 1.000 milhas extras, então você vai receber no final das contas 2.300 milhas. Mas eu não entro nessa promoção de 1.000 pontos extras, porque eu já fiz transferência, então o meu é
somente esses 30% ali. Então, aqui eu gravei a tela mesmo, para não precisar ficar entrando no site, mas essa promoção ainda está válida. Qual que é a ideia? Ai, era para eu ter parado aqui nessa parte. A ideia é, se você não for assinante do clube, você ganha 20% de bônus. Agora, se você for assinante, aí você ganha mais 10. Então, quer dizer, você chega nesses 30% que eles estão prometendo lá em cima. E aí, tem várias regrinhas que eles vão mostrando pra gente aqui, ó. Primeira coisa, você tem que cadastrar na promoção. A maioria das promoções de transferência bonificada, você precisa fazer esse cadastro antes. Então, não é só você chegar lá e transferir. Na maioria das vezes, você vai ter que cadastrar no site da promoção. Eles fazem uma página específica para cada promoção. Então, você vai cadastrar lá o seu CPF e aí já vai estar participando da promoção. Vou mostrar no vídeo também aqui como que eu fiz. Depois, você vai transferir os seus pontos do banco para a Latam, que é a companhia aérea. Você está transferindo de um programa de fidelidade do banco para um programa de fidelidade de companhia aérea. E aí você vai ganhar a sua pontuação extra. Se você não for assinante, você entra nesse tópico 2 aí, então você ganha 20% de bônus, e se você for assinante, você ganha mais 10% de bônus. Tá bom? Então, basicamente, essa daqui é a promoção que tá rolando, acho que ela tá válida ainda. E aí eles mostram aqui uma lista enorme de bancos, inclusive o banco C6, que tá ali em cima. Então, aqui são muitos bancos mesmo que estão participando. E assim como o meu colega, eu também tinha muitos pontos no C6. Muitos não. Eu tinha alguns poucos pontos no C6. A maior parte dos meus pontos estava na Livelo. Só que para gravar esse vídeo aqui, eu resolvi fazer a minha transferência para mostrar para vocês como que funciona. Tá bom? Então, deixa eu fechar aqui. Vamos para o próximo vídeo. Aqui eu mostro para vocês bem detalhado como que faz essa transferência. Igual eu falei, tinha promoção de 30%. Na verdade, nesse dia mesmo, não tinha de 30%, só tinha de 35%. Mas eu já conheço o padrão das transferências, então, entra no que eu falei da gente conhecer. Eu sabia que em algum momento chegaria de 30%, mas, como eles estavam com uma outra promoção, que era transferindo da Livelo para a Latam com uma bonificação maior, que é o que está aqui no vídeo, ó, 35%, eu resolvi usar a estratégia de transferir os meus pontos do C6 para a Livelo. Eu não ia transferir agora, viu, gente? Sendo bem sincera, apesar da promoção ser muito boa, eu só não ia transferir porque eu já estava com pontos lá na Livelo. Mas eu resolvi para mostrar para vocês. Então, vamos dar continuidade aqui. A promoção é bem parecida, o que muda é a bonificação, e aqui é que está a diferença, ó. Então, primeira coisa, você tem que ter o cadastro na Latam, ok? Normal, isso tem que ter em todas as promoções. Você faz o cadastro na página da promoção, que é o que eu mostrei para vocês, e aí você vai ganhar a bonificação de acordo com a sua categoria, se você é assinante ou se você não é assinante. Se você não for assinante, é os mesmos 20% da outra promoção que eu mostrei para vocês, e se você for assinante, você ganha 15% em vez de 10%. Igual eu falei, como eu já conheço os padrões das promoções, eu falei assim, então vou aproveitar essa para mostrar para o pessoal como que funciona, né? Então, eu ia ganhar ali 35% de bônus. O vídeo segue, tem a parte do regulamento, não abri o regulamento. Basicamente, você vai digitar seu CPF. Você já vai estar constando ali na base de dados. Olha só, eles até mostram ali, ó, realmente tá tudo certo. Igual eu falei, é da Livelo, tá mostrando ali em cima, ó. Tá vendo? É da Livelo. E aí, vamos então para a parte que eu comentei. O que eu fiz? Entrei lá no meu aplicativo do C6. Eu tinha alguns pontos lá. Tô mostrando passo a passo, tá? Para vocês. Peguei os meus pontos e quero transferir os meus pontos.
isso já é o programa de fidelidade lá do C6 mesmo, tá bom? Então a gente vai verificar ali quantos pontos que a gente vai fazer a transferência ou não, se consegue ir arrastando. Tem épocas que o C6 coloca um limite mínimo bem maior, então vai ter vezes que eles vão colocar 5.000, isso eles não avisam com antecedência. Então vai ter dia que é 1.000, vai ter dia que, sei lá, pode ser 3.000, 5.000, enfim, acontece. Inclusive, eu já fui surpreendida com isso, eu queria fazer uma transferência. Eu não costumo deixar muitos pontos no C6, porque eu gosto mais das promoções da Livelo. Então, vira e mexe eu faço esse tipo de transferência. Tava ali com 52 mil pontos na Livelo. Então, deixa eu só, vou mostrar aqui para vocês para ficar bem enfatizado, ó, 52.500 pontos. Voltei lá no meu aplicativo do C6, lembrando que esse passo a passo aqui, gente, eu fiquei trocando de uma tela para outra, foi literalmente para mostrar para vocês bem certinho como que faz. Então, eu optei por transferir todos os pontos que eu poderia, que era 4.300 pontos. Aí, nesse momento aqui, a gente confere, eles mostram o extrato, a gente digita a senha, e aí eles fazem o envio desses pontos. Eles pedem um prazo superior ao que costuma gastar entre C6 e Livelo. Eles pedem, eu acho que 5 dias, mais ou menos, só que a transferência entre o C6 e a Livelo costuma ser bem rápido. Então, o meu, por exemplo, caiu na hora, olha só. Então, 56.800 pontos. Quer dizer, os 4.300 que eu transferi entraram, inclusive está dando para ver aqui embaixo. Essa questão ali de aparecer outras duas pontuações é só ordenação mesmo, tá bom? Aí vou mostrar para vocês aqui. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho o vídeo, para eu parar a página. Abri o aplicativo da Latam, só para vocês verem que eu estava na mesma promoção, então ganha até 35% de bônus, e quantos pontos que eu tinha ali na Latam. Para eu viajar sozinha, normalmente essa pontuação ali na Latam é boa, para mim é suficiente, eu consigo aproveitar o que eu quero, mas eu quero fazer uma viagem com meus pais, então resolvi transferir para poder conseguir resgatar para eles também. Então, estou mostrando ali tudo certinho, minha pontuação, e vamos para a parte da promoção de verdade, né? Como que a gente vai fazer agora a transferência da melhor campanha, que era de 35%. Os nossos pontos estão na Livelo, então a gente vai no aplicativo da Livelo, tá bom? Aquele cadastro inicial que a gente faz é no site da Latam, mas como os nossos pontos estão na Livelo, a gente vai no aplicativo da Livelo na hora da transferência. E aí, gente, é importante mostrar aqui para vocês isso daqui também, que é o seguinte, todas as vezes que você entrar no aplicativo de um programa de fidelidade, seja no Esfera, seja no Livelo, seja no C6, eles nunca vão mostrar para vocês qual que é a paridade naquela promoção. Então, eles têm o valor fixo ali. Então, normalmente, um ponto Livelo vai virar um ponto na Latam. E é isso que eles estão mostrando aqui nessa parte do aplicativo, porque a promoção é uma coisa extra, não tem nada a ver com a paridade normal deles, tá bom? Então, isso daqui que eles estão mostrando é a paridade normal. Ali você consegue alterar normalmente o tanto de pontos que você deseja transferir. Igual eu falei, eu já tinha os pontos, mas eu quis mostrar para vocês como que é essa transferência entre C6 e Livelo. Não transferi todos os meus pontos, deixei só um restinho mesmo. E resolvi transferir, então, 45 mil pontos. E vamos ver como que é o processo. É exatamente a mesma coisa de você fazer uma compra online. Então, eles vão mostrar para vocês o fechamento da compra, eu quero concluir o pedido, vem tudo certinho ali. Tinha uma outra promoção rolando também, mas não era ela que eu queria mostrar. Você poderia completar o valor com dinheiro para resgatar mais pontos, enfim. Tinha outras opções, e eu queria mostrar para vocês, era isso, ó. Então, eu quero transferir do meu programa da Livelo para o meu programa Latam 45 mil pontos. E aí, ele continuou com o processo, então, normal de uma compra na internet, né?
que é o que eu comentei. Então, tem o número do pedido, tem o extrato direitinho. E aí, tem aqui eles fazem a mesma coisa que o C6 faz, no sentido de pedir um prazo para poder mostrar esses pontos ali na sua conta da Latam, para efetivamente mandar os seus pontos. Nesse caso aqui, eles estão pedindo 48 horas. No C6, eles pediam 5 dias, mas o normal do C6 é transferir de imediato. Já na Livelo, eles pedem 48 horas e eles realmente gastam mais tempo. Normalmente, eles gastam aí 1 dia, chega a gastar 2, mas na maioria das vezes é cerca de 1 dia. Então, a gente tem aqui o resumo do pedido direitinho, tá bom? Então, a primeira parte é basicamente essa, que já está mostrando que os meus pontos foram debitados, então sobrou só mais um pouquinho ali. E agora eu estou mostrando para vocês quantos pontos que eu iria receber. Afinal de contas, eu tive uma bonificação de 35%. Então, a minha pontuação na Latam, que era 39.793, deveria aumentar em 60 mil pontos, 60.750. E aí nós vamos, então, para a última parte. Mostrei para vocês, acabei de gravar esse daqui, quantos pontos que eu recebi mesmo na Latam. Então, vou mostrar para vocês o status aqui. Logo na hora que a gente entra, já tem aí, ó, que eu estou com 100 mil pontos, 543. A gente tem aqui no meu extrato direitinho os 45 que eu transferi, mais os bônus de 35%. Então, gente, aqui parece que é um negócio assim super complexo, né? Mas é aquela ideia, se você entender bem o processo, qualquer etapa que você está fazendo, que é exatamente esse resuminho aqui que eu estou mostrando. Então, durante toda essa aula, eu fiquei falando sobre a transferência de banco para a companhia aérea. Então, se você entende isso daqui, você sabe onde que você está e para onde que você quer ir, né? Tipo assim, meus pontos estão no banco e eu quero enviar para a companhia aérea. Você entende como que funcionam esses programas, né? Ou as promoções desses programas, igual eu sabia que eu poderia transferir do C6 para a Livelo, então eu apliquei isso e também falei com meu colega para ele aplicar isso, porque a promoção da Livelo estava mais interessante. Então, se você tem uma visão do todo, de onde que você está, onde que você quer chegar, você começa a acompanhar um pouquinho. Não precisa ser ficar tipo o dia inteiro olhando as promoções para você entender o padrão de promoção. Cientificamente falando mesmo, o nosso cérebro ele é muito bom em reconhecer padrões. Então, se você começar a ver ou se você começar a escutar determinadas coisas, o nosso cérebro ele é muito bom para identificar esses padrões. Então, nos primeiros dias, você realmente não vai saber. As primeiras semanas, porque não vai ter promoção todos os dias, né? Mas logo que você começa a acompanhar um pouquinho que seja, você já começa a entender o que é uma boa promoção e o que não é uma boa promoção. Então, se você sabe identificar o que é uma boa promoção e o que não é, e você sabe onde você está e onde você quer chegar, se existe uma relação ali entre determinados programas, você consegue aproveitar. Então, gente, assim, espero ter contribuído. Se você gostou, igual eu falei, já curte, compartilha, comenta, inscreve no nosso canal, manda para todo mundo que tem interesse em aprender a transferir os pontos, tá bom?